Olá, maltinha fixe, bem-vindos de volta ao Subset. Eu sou o vosso narrador pessoal. Hoje temos 3 histórias de vingança daquelas que aquecem a alma. Primeiro vamos ver como um engenheiro usa o dinheiro do próprio patrão para se vingar da forma mais lucrativa de sempre. A seguir, um miúdo mal educado no metro vai aprender que a má educação às vezes sai bem cara. E para terminar, uma ex-mulher decide armar-se em esperta e acaba por levar uma bela lição sobre como pagar as suas próprias despesas. Ponham os fones e preparem-se porque a dose de satisfação de hoje está no ponto. Bora lá ouvir isto. No início da minha carreira, trabalhei como engenheiro para um fornecedor da indústria da defesa durante cerca de 4 anos. Recebia os típicos aumentos de 2 a 4% e as promoções normais. Percebi que na minha função atual tinha atingido o máximo que se podia esperar num futuro próximo e que ia continuar a viver com dificuldades durante mais alguns anos. Por isso tentei entrar para a área de gestão e deram uma posição de engenheiro de projeto para eu me poder provar. Eu geria uma equipa de 4 engenheiros, um designer e 2 administrativos. Juntos, projetámos e fabricámos um sistema que gerou $1.600.000 em vendas no nosso primeiro ano de trabalho. Conseguimos uma patente para a empresa, fomos nomeados pela Força Aérea dos Estados Unidos e chegámos a finalistas para a equipa técnica do ano de fornecedores do Departamento de Defesa. No fim, fomos levados a Washington, D.C. para uma grande cerimónia de prémios. Esse ano passei 100 dias longe da minha família a viajar para locais de teste para visitar clientes e fornecedores. Foi intenso, mas tivemos um sucesso estrondoso. Quando chegaram as avaliações de desempenho anuais, a minha foi 10 em 10. Fiquei entusiasmado. Depois descobri que um dos membros da minha equipa, que tinha um chefe diferente, foi promovido mais cedo para uma posição sénior. Eu não fui promovido e recebi apenas o aumento padrão de 3%. Mais uma vez. Fiquei furioso. Tive uma reunião com o meu chefe. A resposta dele foi que não achava que o membro da minha equipa merecesse uma promoção ou um grande aumento, mas como ele não era o chefe dele, não podia fazer nada. Basicamente, disse-me para eu me esforçar bastante outra vez e que para o ano logo se veria. Eu entrei em despedimento silencioso. Passei a trabalhar apenas as minhas 40 horas e ia para casa. Nunca mais viajei, a não ser que quisesse mesmo. Nunca mais fiquei até tarde e tirava quase todas as sextas-feiras para gastar os meus dias de férias. Tirei todos os dias de baixa. A minha saúde mental melhorou imenso. A única coisa extra que fiz foi aproveitar o orçamento para a formação que o nosso grupo tinha e que raramente era usado. O meu colega, que tinha sido promovido e de quem eu até gostava pessoalmente, começou a ter aulas noturnas para um MBA que a empresa lhe pagava, mas que vinham com a obrigação dele permanecer lá por vários anos. A empresa também tinha um bom orçamento para a formação em software sem essas exigências. Por isso, nós os dois inscrevemos-nos em cursos de modelação 3D e análise de elementos finitos. Viajámos juntos para frequentar esses cursos e fomos melhorando os nossos currículos. Cerca de um mês depois dos cursos terminarem, comecei secretamente a candidatar-me a empregos que exigiam aquelas competências específicas. Fui rapidamente contratado para uma posição com um salário base anual que era o dobro do que eu ganhava e ainda por cima pagava horas extraordinárias. Apresentei a minha admissão e o meu chefe ficou muito irritado. Atirou-me à cara que me tinham acabado de pagar as viagens para eu aprender aquelas novas competências de que precisavam. Perguntou-me se eu não tinha lealdade ou se sentia culpa. Quis saber quanto me iam pagar para ver se conseguiam igualar a oferta. Quando lhe disse, ele exclamou que o valor era superior ao que ele próprio ganhava. E era mesmo. Com as horas extraordinárias, no ano seguinte, acabei por ganhar cerca de 3 vezes mais a trabalhar para um concorrente. Que grande lição! A maior vingança é mesmo o sucesso. E neste caso um sucesso que fez o queixo do chefe cair até ao chão. Adorei! Mas agora vamos passar de uma vingança cozinhada em Lumbrando por uma que acontece ali, no calor do momento. Hoje tive de apanhar o metro para ir a um sítio. A carruagem estava bastante cheia, mas reparei que havia um adolescente, talvez com os seus 16 anos, a ocupar 5 lugares. Ele estava deitado com o seu saco ao lado a ouvir música aos berros no telemóvel. Pedi-lhe educadamente para tirar o saco para eu me poder sentar. Ele revirou os olhos e sorriu com desdém e disse algo como: "Não, acho que não." Aquilo irritou-me profundamente. Se não fosse pelo tom dele e pela música, eu provavelmente não teria escalado a situação. Mas assim, simplesmente, agarrei no saco dele, senti o peso para ver se tinha algum aparelho eletrónico lá dentro e atirei para a zona mais à frente na carruagem. Claro que ele ficou logo furioso, perguntou-me que raio que eu estava a fazer e disse que era melhor eu ir buscar-lhe o saco. Eu disse-lhe que ele podia escolher, ou lutava comigo, ou ia ele mesmo buscá-lo. Infelizmente para ele, eu peso 90 kg e sou bastante forte. Ele era apenas um adolescente magricela. Acho que ele não estava à espera daquilo, mas passados uns 5 segundos levantou-se e foi buscar o saco. Eu ocupei o espaço e convidei outras pessoas que estavam de pé para se sentarem. Ele voltou e já não tinha lugar. Começou a gritar connosco e eu lembrei-lhe novamente que a única maneira de eu mexer dali seria se ele brigasse comigo. Mais uma vez ele pareceu ponderar a ideia, mas acabou por se ir embora, furioso. Eu sei que posso ter sido um bocado bully nesta situação, mas caramba, há pessoas que precisam mesmo de aprender que o mundo não gira à volta delas.
Não sei se foi a melhor maneira de resolver as coisas, mas que soube bem, soube. Há dias em que a paciência é curta para aturar putos com mania. E por falar em gente que se aproveita, a nossa próxima história é sobre uma ex-relação onde a paciência também chegou ao fim, mas por outras razões. Sou um pai divorciado. Temos 2 filhos espetaculares. A nossa relação tem sido maioritariamente amigável, mas isso acontece sobretudo porque sempre paguei tudo. Parte da razão da nossa separação foi o facto de ela não trabalhar o suficiente enquanto se queixava constantemente da nossa situação. Eu tornei-me canalizador por conta própria para que pudéssemos continuar a viver nesta cidade caríssima, Los Angeles. Há 2 anos separámos-nos finalmente. Eu saí de casa, deixei de lhe pagar a renda e avisei-a que ia separar os telemóveis em breve. 6 meses depois, ela ainda não tinha encontrado uma nova operadora. Por isso, cancelei o número dela. Nessa altura ainda fui simpático o suficiente para ajudar. Fiz uma chamada a 3 com ela para que pudesse transferir o número para uma nova operadora. O que eu me tinha esquecido é que ainda estava a pagar a internet de casa. A operadora era a mesma que eu uso na minha nova casa. Há um ano apercebi-me disso e disse-lhe que ela precisava de arranjar um novo fornecedor de internet, que eu ia cortar o serviço em breve. A resposta dela foi mais manipulação. E eu acabei por adiar. Ontem recebo um e-mail a agradecer-me pelo meu pagamento 2 vezes. Eu estou tão em baixo de finanças neste momento que a motivação para resolver isto foi enorme. Mais tarde, nesse mesmo dia, quando fui buscar os miúdos, aproveitei e trouxe o router comigo. Hoje levei o router à loja para cancelar o serviço, apenas para descobrir que ela tinha colocado o número de telemóvel dela na minha conta da internet. Os funcionários da loja ajudaram com todo o gosto a cancelar esse serviço móvel. Disseram que ela vai precisar de um número novo e também cancelaram a internet. Isto poupa-me $100 por mês e dá-me a satisfação de saber que a minha ex vai ter de arranjar um número novo porque foi demasiado manhosa e preguiçosa para fazer as coisas como deve ser. Ao longo da nossa relação ela aproveitou-se sempre do facto de eu ser simpático e atencioso ou demasiado preguiçoso para ser vingativo. Hoje não fui. E pronto, mais 3 histórias de gente a levar o que merece. Desde vinganças corporativas a lições de civismo a acerto de contas familiares, hoje foi um prato cheio. E vocês, já alguma vez tiveram de dar uma lição subtil a alguém? Deixem aí nos comentários que eu quero saber dessas histórias. Se curtiram o vídeo, já sabem como é que a coisa funciona. Deixem um like, partilhem com a malta e, claro, subscrevam o canal para não perderem pitada. Fiquem bem, até à próxima. Abreijos!